Bom, boa tarde a todos. Em nome da diretoria do SEBRAE, gostaríamos de agradecer a presença dos senhores, das senhoras. Hoje é um dia de capacitação. Vocês vão conhecer a nova sistemática de atendimento às micro e às pequenas empresas no processo de abertura. Esse evento é uma parceria do SEBRAE Mato Grosso do Sul, da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, do Departamento de Registro Empresarial. Aqui nós temos o Elvio, que vai fazer a apresentação e a explanação referente ao sistema. O objetivo é tornar aplicável o que está na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que chamamos de Rede Sim. Gostaria de também chamar aqui à frente o Nivaldo para dar as boas-vindas para vocês. E mais uma vez agradecer a presença de todos. Não vou poder ficar aqui na capacitação, mas desde já agradecendo a todos por estarem aqui, estarem dispostos a aprender, E o papel do SEBRAE é esse, de apoio, dando suporte a vocês, empresários, e os empresários, os empreendedores que procuram vocês para empreender aqui no nosso estado. Uma boa tarde e obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez com parceria com vocês, apoio do CRC e com o SEBRAE, que aqui nos recebeu. Essa reunião é a terceira que está sendo realizada. Nós estamos aqui trocando informações para melhor atender. O Elvio veio gentilmente colaborar conosco, até porque esse sistema ele vem passando em todas as juntas e Mato Grosso do Sul chegou a sua vez. Agradeço em nome da junta, no meu nome especial, do Sr. Wagner, e passo a palavra para o Elvio, que é ele quem é o pai da criança aqui. Aqui é só um detalhezinho, que é as parcerias, como eu disse. É o DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e Integração, que nós somos vinculados à Secretaria da Micro e Pequena Empresa. O SEBRAE Nacional, a Jusemig, que é a detentora do sistema, e as juntas comerciais, claro, porque se a junta comercial não quiser aderir ao sistema, ela não é obrigada, mas ela é obrigada por lei a ter um sistema. Está vendo a diferença? Se não fosse esse sistema, seria outro. Se não fosse agora, no máximo talvez seria até o final do ano, mas o sistema é obrigatório. Não tem como sair. Aí muita gente questiona com relação à dificuldade do sistema, que é uma coisa nova, não sei o quê. Mas se vocês pararem para ver um pouquinho atrás, há poucos anos vocês faziam imposto de renda no papel. Imposto de renda hoje é eletrônico e todo mundo está acostumado com isso. A mesma coisa aqui, o registro do comércio, a tendência é passar todo a ficar eletrônico, não existir mais papel. Estamos caminhando para isso. Não é agora, mas está bem próximo de vocês terem essa situação de não existir mais papel. Receita Federal vai ser o integrador nacional e a junta comercial passa a ser o integrador estadual, ou seja, tudo relativo a uma abertura de empresa ou alteração de empresa vai passar pela junta. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Receita Federal, que vocês já estão acostumados, vocês já fazem o DBE voltado para a junta. Antes vocês faziam o DBE só para a Receita, agora vocês fazem para a junta. Agora vai entrar a Secretaria da Fazenda, muito em breve vai entrar a Vigilância Sanitária, bombeiros e por aí vai. Todos eles que integram o sistema para que aquela empresa seja determinada como realmente constituída, vai estar no único local, e o único local vai ser a junta. Agora vamos ao que interessa. Viabilidade. Essa nomenclatura nada mais é do que basicamente o que vocês já faziam antes. Pesquisa de nome. Vocês já faziam a pesquisa de nome antes. Então alguém pergunta, por que mudou o nome? Ela mudou o nome porque agora a pesquisa, a viabilidade, ela vai além
do nome, tá? A viabilidade, ela vem do princípio de se é viável, tá? O que é viável? É viável aquela empresa ter aquele determinado nome, tá? É viável aquela empresa ter aquela atividade naquele determinado endereço? É viável que ela tribute sobre aquelas atividades? Então, a viabilidade é para isso, tá? Então, a parte da junta continua sendo a pesquisa de nome, tá? Então, vai ter o nome de viabilidade, mas, por enquanto, só tem a parte da junta. E a parte da junta é o nome, tá? A pesquisa de nome. Qual é o ganho que vocês têm agora? Antes vocês não tinham esse ganho, mas agora vocês têm um ganho, porque por lei, quando você faz a viabilidade, agora vocês têm a reserva de nome por 90 dias. Tá? Vocês não tinham isso. Agora, por lei, vocês já ganham a reserva de nome por 90 dias. Isso evita muitas situações do tipo, o sócio da empresa está demorando para assinar, passou o prazo. Você perdeu o prazo, chegava na junta, alguém já tinha feito uma empresa com o mesmo nome. Tá? Então, por 90 dias, você tem esse respaldo de que ninguém pode pegar aquele nome. Tá? Esse já é um ganho. Em breve, muito em breve, no caso aqui vai começar com a capital, né, Campo Grande mesmo, a prefeitura já vai começar a entrar no processo. Eles vão entrar para o sentido do seguinte, eles vão analisar o endereço. Até o momento, ninguém vai pagar nada, tá? Essa é outra questão que está sendo mudado nas prefeituras, não só daqui, mas de todos os estados. Nenhuma prefeitura vai pagar nada, e vocês também não. Essa pesquisa é só para dizer se aquela atividade que você está dizendo que vai exercer pode ser exercida naquele endereço, tá? Isso, na verdade, já existe, só que foi se invertido a situação. Por quê? Porque você entrava na junta, registrava seu processo, tudo bonitinho, fez do jeito que a lei manda, você levava na prefeitura, aí a prefeitura dizia, com essa atividade você não pode registrar aqui. Lá ia você fazer uma alteração na junta, tá? Então, isso evita essa situação. Tá? A prefeitura já vai ficar ciente de que você quer montar uma empresa com aquela atividade. E ela vai dizer para você se pode ou não. Tá? Se ela disser que pode, depois é que vai existir uma fiscalização. Não há necessidade de ter fiscalização antes. Só vai ter a fiscalização depois. Depois é que ele vai lá e vai ver se você realmente está trabalhando naquilo. Tá? Então, esse também é um ganho. Só foi invertida a situação, para que evite essa perda de tempo, de vai e volta, e bate na porta da prefeitura, e a prefeitura lhe nega a situação. Essa situação só não vai acontecer com as empresas de alto risco. Essas continuam, sim, com a vigilância sanitária e todos os demais órgãos, indo previamente ao estabelecimento. Tá? Mas as de baixo e médio risco, que são a maioria em todo o Brasil, essas não precisa você fiscalizar um depósito, tá? Agora que vai ver, depois é que vai ter o ganho. Mas por enquanto só vai entrar aqui a prefeitura, se não me engano, na sexta-feira, tá? Ela já vai entrar, a prefeitura de Campo Grande, e vocês já vão ter um linkzinho no sistema que é para a prefeitura, tá? Com relação a todas as empresas que foram feitas para Campo Grande. Aqui eu não preciso dizer integração, vamos passar. Aqui a ideia, integrador estadual a junta, tá? E o integrador nacional a Receita Federal. E os dois juntos fazem o registro empresarial. Aqui também foi falando só sobre a forma, que na verdade a junta comercial é a porta de entrada. Vai ter a prefeitura que vai fazer a questão do nome, do endereço. Tá? Aí vem o sistema em si. O sistema é muito simples, tá?
Por isso que eu perguntei quem já tinha perfil, já está acostumado a acessar o sistema, só que vocês só tinham a FCN. Tá? Agora entrou a viabilidade. Essa é uma diferença que foi implantada aqui no Estado. Em alguns estados, ou foi implantado os dois juntos, ou então foi implantado somente a viabilidade, depois é que foi implantada a FCN. O fato de ter sido implantado a FCN e agora que foi implantada a viabilidade para vocês, foram por questões administrativas e por questões justamente técnicas, que não precisa entrar no mérito. Mas a diferença não importa. Uma hora ou outra vocês teriam os dois. Tá? O que vocês podem estar tendo muita dificuldade agora é porque o processo para a implantação do sistema ela veio muito rápido. Tá? Então, foi pouco tempo de adaptação. Tá? Mas, infelizmente, ela está aí e agora a gente tem que tentar sanar as situações que podem ter sido geradas. O preenchimento do sistema é bem básico, não pede informações demais. Eu só pediria para vocês uma atenção especial para a seguinte situação. Quem tem contabilidade ou escritório e tem vários funcionários, esse perfil, ele guarda tudo que aquela pessoa trabalha, tá? Então, se você tem 5 funcionários, a exemplo, um faz as constituições, o outro faz as alterações, e você de vez em quando aqui pega um processo para fazer, tem que lembrar que se você faz um processo, um pedido de viabilidade, um pedido de FCN, ele vai ficar no perfil daquela pessoa, tá? Então, o ideal seria que a contabilidade fizesse um perfil único, que todo mundo trabalhasse. Já foi sugerido para que tenha um perfil master e esse perfil vá colocando os funcionários da empresa. Tá? Só que isso ainda não foi homologado. Mas provavelmente em breve vai acontecer, não vai ter esse problema. Porque a gente está tendo um problema de questionamentos da junta, que a pessoa fala, eu dei entrada na minha viabilidade e não consigo ver se ela foi deferida ou não, porque não aparece na lista. Mas é que, na verdade, ele esqueceu de dizer que não foi ele que fez, foi o funcionário dele. Então, a viabilidade vai aparecer no perfil dessa pessoa. Tá? Então, tomar bastante cuidado com relação a isso e lembrar de que, se alguém fizer alguma coisa, pergunte para os seus funcionários, seus colegas de trabalho, se foi ele que fez. Tá? Você cria a senha e coloca seu CPF. Aqui é um exemplo. O sistema era assim, só com 3 botõezinhos. E no caso de vocês, eram só 2. Tá? Só tinha 2 botõezinhos. Agora que tem a viabilidade, os manuais, o integrador e tem a Receita Federal, que é o DBE. Então, para vocês verem que isso evolui. Não está parado, ele está continuamente em mutação. Outra coisinha que mudou, quando vocês entram para fazer os serviços, tem lá nova viabilidade, consultar andamento e cancelar. Esse botãozinho de consultar, ele não existia. Tá? Quando ele foi implantado em Tocantins, por exemplo, que foi o primeiro estado, ele não existia. Foram usuários que ficaram questionando que tinha dificuldade porque recebia o númerozinho da viabilidade pelo e-mail e por algum motivo esquecia a senha do e-mail, apagava a sua caixa de e-mail, tá? E quando você via, de repente não tinha como consultar de novo, tá? O que foi feito nessa época foi pedir para que falasse uma consulta. E essa consulta, ela lista todas as atividades que aquela pessoa fez e encaminhou para a junta. Tá? Então, foram usuários que solicitaram essa mudança. Ou seja, vocês têm força, sim, perante a junta e o departamento para que a coisa mude. Sempre para melhor. Deixar de existir não tem como. Mas para mudar, para melhorar o dia a dia de trabalho de todo mundo, isso tem. Tá? Antes de passar, eu tenho que fazer um outro detalhe aqui.
Quando vocês fazem a FCN, ela pode ser alterada. Quando vocês fazem o DBE, ele pode ser corrigido. Quando vocês fazem a viabilidade, ela só pode ser cancelada, tá bom? Então esse é o entendimento que vocês têm que ter a partir de agora. Viabilidade não se altera. Ou ela é refeita, ou ela é mandada do jeito que está. Então, quando vocês fazem uma viabilidade, e depois que ela está feita, vocês viram que tem algum erro, não existe a possibilidade de se alterar a viabilidade. Você tem que cancelar e fazer uma nova. Tá? Então, a ordem sempre vai ser a viabilidade primeiro, depois vocês fazem o DBE, depois vocês carregam a FCN. Você pode fazer ao contrário? Pode, mas não deve, porque é o seguinte: vamos simular que você fez o seu DBE, tá, de uma forma, e você fez a viabilidade, e a viabilidade deu erro no nome, a junta lhe negou o nome. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a viabilidade e também vai ter que fazer o DBE de novo. Então, a gente pede que vocês façam a viabilidade primeiro, porque se ela der erro, você só altera um lugar, tá? Você não tem que ficar fazendo em 2 locais, que aí você já vai fazer a DBE do jeito correto, tá? Existem todos os atos e eventos na viabilidade? Não, tá? Não são todos os atos e eventos, mas se ele altera cadastro, ele vai estar aqui, ou pelo menos ele é para estar aqui, tá? Se vocês descobrirem algum ato ou evento que não foi carregado, não deveria, quer dizer, deveria estar aparecendo e não apareceu, pode comunicar a gente que a gente vai ver o que foi feito. De repente foi um erro e não mapearam a situação. Mas, se você for fazer documento de interesse de empresa, procuração, isso não há necessidade de se fazer viabilidade, porque isso não altera o nome da empresa. Muita gente questionou ontem, quando que eu faço viabilidade? Tá? Existem certas situações que eu poderia até dizer para vocês, ó, objeto social pode, tá, alterar o nome. Por quê? Porque pela regra de nome, quando você coloca uma atividade, uma dessas atividades tem que ir para o nome, tá? Ela tem que compor o nome. E agora a Receita Federal está interessada no que a pessoa está colocando como atividade. Então, sim, mesmo que você não altere o nome, mas você colocou uma atividade a mais, você tirou uma atividade, a Receita Federal vai querer saber, tá? Então, com certeza, você vai ter que fazer sim. E no caso de sócios, se a empresa ficou unipessoal, ele saiu um sócio e agora ele vai ser um ARL ou vai ser um empresário, tá? Ele vai fazer alterações e você vai ter que mudar o nome, regra que já existia, tá? Então, você vai sim ter que fazer a sua viabilidade nova. Aqui é só dizendo como é que é a tela para quem não entrou, porque você vai escolher a natureza jurídica, você vai dizer ali se ela é enquadrada ou não. Essa situação do enquadramento, ela é só nesse momento, tá? Não existe enquadramento em conjunto, quer dizer, existe o enquadramento em conjunto com a Constituição, mas quando você vai fazer o enquadramento sozinho, que também é permitido por lei, esse não vai estar aqui. Tá? Você vai fazer como era o processo antigo. Aí, por quê? O entendimento é que essa informação não é necessária para a junta. A junta não é responsável por isso. Tanto que vocês podem colocar o enquadramento como ME e o EPP e a Receita vai e desenquadra. E quantos de vocês levaram para a junta dizendo que foi desenquadrado? Ninguém. Ninguém informa para a junta que você desenquadrou, foi desenquadrado. Tá? Então, por esse motivo, só entra o enquadramento na Constituição. Tá? Futuramente, provavelmente vai estar integrado totalmente com a Receita, aí nessa situação vai ser totalmente diferente.
Aqui tem a questão do CEP. Muita gente sabe que a prefeitura, em quase todos os estados, não utiliza o CEP como base de endereço. Mas pela lei, o CEP é sim a base de endereço nacional. Tá? Então quem está errado não são vocês. Quem está errado é a prefeitura. A prefeitura, por não estar utilizando o CEP, ela está indo contra a legislação. Tá? Mesmo que o entendimento seja a prefeitura que dá o endereço, cria a rua, mas ela tem que passar para o correio cria aquela rua e aquela rua vai ser utilizada porque agora tem um CEP. Então, como é que vocês vão trabalhar nessa situação? Ele vai puxar o CEP sim, e se o CEP estiver diferente do que o seu município exige, sua prefeitura exige, tá? O campo para o endereço ele é mutável. A única parte que ele não altera é justamente o município. Tá? Ele não deixa você alterar o município. E, se eu não me engano, o bairro também. O bairro fica travado. Sim. Sim, mas é bairro universitário geral, não é? Ele está dizendo o maior universitário e tem outros menorzinhos. Isso você vai colocar nos detalhamentos, que é justamente a parte do endereço que diz que é complemento. Aí você coloca, bairro universitário é o que trouxe do CEP. E lá embaixo você descreve o complemento para cumprir a exigência, por exemplo, da prefeitura. Tá? Mas o CEP é que tem que ser levado em consideração. Na verdade, a prefeitura ela está se adequando. Toda prefeitura que vai entrando no sistema, ela está tendo que mudar o seu sistema também. Ela está tendo que aceitar o endereço que vem do CEP. Aqui é o exemplo do que aparece quando você coloca o CEP. Município, logadouro e o bairro, que entra nessa situação. Mas lá para frente você pode alterar ou complementar a situação do bairro, se no caso tem essa situação de bairros complementares. Esse aqui é o que está dando nó na cabeça de muita gente, tá? Mas não deveria, porque já era de costume de que todo contador e advogado tem que ter esse conhecimento inerente. Objeto social e atividades, tá? Por que coloca o objeto social na viabilidade? Lembra, a regra de nome exige que o analista tenha o conhecimento de qual atividade que você vai trabalhar. Exato. A mesmo para o empresário. O empresário pode colocar o nome dele e uma atividade. Pode. Mas aí se o cara colocar, ele entra na regra. Entendeu? Essa que é a situação do pode. O pode é uma coisa muito linda, principalmente na legislação. Quando você coloca pode, você está arcando com a consequência de um analista ter um entendimento subjetivo. Tá? Coisa que não vai acontecer muito agora com o sistema eletrônico. Quando você coloca um empresário, ele já faz o batimento automático e não tem nem análise dentro da junta. Ele já vai dizer se você tem ou não aquele nome, porque ele vai colocar assim, ele vai pegar o nome, comparar com o nome da mãe e dizer se aquela pessoa tem um homônimo ou não. E ele te dá a resposta. Se tiver um homônimo é que você vai passar para as outras regras, que são justamente abreviar o nome da pessoa ou acrescentar uma das atividades. Mas, novamente, objeto social. A junta comercial se interessa no objeto social. Receita Federal, não. Receita Federal pede atividade. E a lei também diz, não confunda o texto das quinais com o texto do objeto social. São duas coisas totalmente distintas. Tá? E tem gente que diz, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O que é comum de acontecer é você ter uma atividade que ela é tão restrita nela mesma que não tem descrição. Ela não precisa ter descrição.
Tá? Exemplos. Eu tenho uma sorveteria. Tá? Sorveteria vende sorvete. Eu não vou vender outra coisa. Então, eu coloco a descrição, condiz com o objeto social. Venda de sorvete. Você não vai colocar venda de sorvete de chocolate, venda de sorvete de baunilha. Não, você descreve que é sorveteria. Tá? Agora, o que acontece também é que, muitas vezes, você vai colocar uma atividade que, para o CNAE, a exemplo do CNAE, que é muito comum as exigências de todas as juntas, você coloca lá assessoria. A atividade CNAE é assessoria. O texto é assessoria. Só que aí chega dentro da junta, você vai colocar o objeto social, aí alguém te barra dentro da junta que fala que você não descreveu. Claro que você não descreveu. Você falou assessoria de quê? Você tem que colocar. Para a junta, esse entendimento é essencial. Assim como para a Secretaria da Fazenda, assim como para a Vigilância Sanitária. Tá? Exemplo típico que eu estou dando nos encontros é a venda de gelo. Venda de gelo é simples, parece uma coisa muito simples. Eu estou vendendo gelo. Só que se você coloca venda de gelo e coloca no objeto social venda de gelo para consumo humano, já deixou de ser baixo risco, passou para ser alto risco. Aí, é alto risco? Sim, é alto risco, porque você vai ter que dizer para a vigilância sanitária como que você acomoda a água, de onde que ela vem, como que ela é engarrafada, como que são esses recipientes. Ele vai estar interessado em tudo isso. Enquanto era só gelo para colocar na caixa de isopor no final de semana, estava ótimo. Mas agora que é para consumo humano, você vai ter que descrever isso no objeto. Outra diferença, por que existe o objeto aqui? Tem os casos bem comuns do dia a dia de vocês. Há menos de 10 anos atrás, não existia venda pela internet. Tá? A venda pela internet era uma novidade no Brasil. Como é que o primeiro cara fez para fazer uma empresa de venda pela internet? Ele colocou algo como atividade que tinha relação com a internet, sei lá, acesso à internet, que tinha lan house, e colocava a venda da mercadoria que ele estava trabalhando, e ele descrevia isso no objeto, que essa venda era pela internet. De tanto as empresas fazerem isso, acabou que criou-se uma atividade específica para isso. Mas mesmo hoje ainda tem atividades que dão um nó na cabeça. Exemplo, cybercafé. Ele é café e ele também é lan house. Não existe código no CNAE para cybercafé. Tá? Então você vai ter que colocar as duas atividades e descrever isso no objeto. Está vendo a diferença do que é o objeto, o campo do objeto, para o campo do texto CNAE? Tá? Não é a mesma coisa. Elas parecem. Esse é que confunde a cabeça das pessoas, por parecer. Mas ele não é a mesma coisa. Tá? E a junta se interessa no objeto, a receita se interessa nos CNAEs. E como foi dito aqui pelo Nivaldo, uma outra aberração que acontecia na área de registro era se colocar 20 atividades para a junta comercial e 5 para a receita. E todo mundo sabe por que isso acontecia. Porque a receita tributa, a junta não. Tá? Então todo mundo bancava o espertinho para colocar 20 atividades, porque quando tivesse uma alteração, eu já estava contemplado lá. E ele não precisava informar para a receita. Ele informava só que foi feita uma alteração. Mas ele não fazia nenhum DBE, não fazia nada. E agora vai ter que fazer igual. Diga. Uma pergunta. Você disse que a prefeitura vai utilizar o sistema a partir desse ano ainda, ou brevemente? A prefeitura entra a partir de agora. De agora. A pergunta é, ela vai utilizar esses sinais, ou ela vai continuar utilizando, de que forma que ela vai tentar fazer isso, aqueles sinais secundários que ela tem dentro do... A gente vai chegar nesse ponto, mas é exatamente o seguinte. Para a junta comercial, o que interessa é aquele CNAE geral. A gente sabe que dentro de um CNAE tem as subclasses daquela atividade.
E para a prefeitura é interessante ele saber justamente as subclasses. Tá? Essas subclasses, elas vão ser descritas no objeto social. Você vai colocar lá, objeto social, venda não sei o que de alguma coisa no varejo. Ponto. Mas na subclasse lá da CNAE está dizendo quais as coisas dessa empresa podem ou não ser atribuídas a ela. Tem as exceções. Por isso que a prefeitura precisa dessa informação. Vocês vão ter que colocar essa informação no objeto, coisa que já era exigida. Essa é a tal da descrição que muitas vezes vocês dão entrada na junta e volta, porque você não descreveu. Deixa eu ver. Isso, você vai discriminar? Não, você vai descrever a atividade. Só. Para a prefeitura, ela vai pegar a atividade que você colocou aqui e ela vai procurar na subclasse lá, ela sozinha. Porque isso vai ser passado para a prefeitura através de web service. Tá? Vocês não vão ter que ficar caminhando para a prefeitura. A prefeitura vai ter essa comunicação com a junta. Tá? A ideia do ganho do sistema é esse, vocês não terem que ficar entrando em tantos locais. Vocês vão dar uma entrada no sistema único e esse sistema é que repassa as informações para os demais. Agora, só que não com todas. Primeiro só Campo Grande. A partir de hoje, eu não faço mais da prefeitura. Não, a partir de hoje não. Ele vai entrar aqui sexta-feira, se não me engano. Mas a junta vai informar vocês se realmente sexta-feira ele vai entrar no sistema. Provavelmente... Tá. Isso. Olha aí, deram a informação de que eles estão, a junta comercial está aguardando o posicionamento da prefeitura quanto à data, tá? E o procedimento. Então, com certeza, vocês não vão ser pegos de surpresa. Eles vão informar para vocês em algum momento quando que isso vai estar realmente ativo e qual vai ser o procedimento. Vai entrar por dentro desse sistema. Tá? Sim. Sim, ele tem que se adequar à nova lei. Você pode trazer a capa antiga para dizer como é que tinha sido o processo e já, trazer, porque esse é um período de adaptação entre os dois sistemas, né? O modo que era feito antes e o modo que é agora. Mas a lei já está vigente, então quando vocês tiverem exigência, vocês já têm que entrar com um processo novo. Tá? Tá, aí vem a questão dos nomes. Vocês têm três formas de colocar o nome, sendo que o último é opcional. Tá? Você vai colocar o nome, o primeiro, a junta sempre vai analisar o primeiro. Se o primeiro tiver certo, ele nem vai olhar para os demais. Então tomem muito cuidado com isso. Isso também está acontecendo em muito lugar. Vocês dão entrada na junta e queria que o segundo nome é que fosse o analisado. Então você tinha que ter colocado o segundo nome no primeiro lugar. Tá, então essa liberação, o que tem acontecido? Você, usuário, fez lá o seu processo de viabilidade, foi indeferido, você já tinha tudo impresso, você fez nova viabilidade, imprimiu e trouxe com o processo antigo. Vai dar erro, tá? Porque ela já estava vinculada com aquela FCN. Então, toda vez que você fizer uma viabilidade nova, vincule novamente a sua FCN. Se você pegar uma FCN antiga, já impressa, mas você não fez a vinculação, ele vai dar colidência de alguma informação dentro da junta e não passa. Tá? Outra, viabilidade indeferida, viabilidade que ainda está sendo analisada, não adianta inserir o código dentro da FCN. Você não pode estar tão apressado. Tá? Você tem que esperar até a resposta da viabilidade. Quando tiver a resposta é que você insere. Diga. Viabilidade deferida. Sim. Viabilidade deferida você pode cancelar sim. Tá? Você disse que ia acontecer no
Por 90 dias, mas na hora que você cancelou, você perdeu. Perdeu. E outra pessoa pode entrar na sua frente. A situação que aconteceu ontem, que eu vi isso pessoalmente na junta, está sendo o seguinte: a pessoa está com pressa, ela faz uma viabilidade, não teve a resposta, aí ela faz outra viabilidade, aí dá colidência com ela mesma, entendeu? Então não sejam tão apressados, tá? Isso está acontecendo sim na junta comercial, o povo está com pressa e está fazendo 2 pedidos da mesma coisa, tá? Chega na junta, vai dar colidência com ele mesmo. Porque de repente pode ter sido analisado o pedido que veio em segundo lugar. E quando analisou o primeiro, já tinha feito o pedido. Essa questão de aí existe 2 outras situações. Existe aqui a pessoa... Estão dizendo aqui que a pessoa fez em menos de 1 minuto. Aí também tem que dar um tempo para o sistema aceitar esse. Tem que ter um delayzinho, tá? Porque senão... e a outra situação que está acontecendo o sistema tem um botão. Quando você vai cancelar, você entra com pedido de cancelamento, aí ele te mostra uma lista, você escolhe a empresa. Aí aparece outro botão. Se você não pressionar esse botão, ele não cancelou. É como se ele dissesse assim: você quer cancelar? Beleza. Aí muda para a tela. Aí aparece o botão: tem certeza que você quer cancelar? Aí você tem que pressionar. Se você não pressionar, ela não cancela. Então está acontecendo de pessoas acharem que cancelou o processo e faz outro pedido. Tá? Aí fica com 2, 3, 4 processos engavetados dentro da junta, porque toda vez ele diz: mas eu cancelei, mas chega lá e não cancelou, porque ele não fez o processo. Tá? Então, essa é questão de costume. Novamente, é uma coisa nova, tá? Questão de orientação. Então, a pessoa tem que ir aprendendo com o dia a dia. Agora, se acontecer algum caso diferente desse, tá? Aí vocês se caminham para a junta comercial, que ela vai analisar a situação, tá? Já falaram aqui que a junta comercial está aberta a ajudar vocês. Ele vai analisar, porque tem os casos que são de erro operacional, mas sim, tem os casos que podem ser de sistema. O sistema deu algum bug e acabou permitindo ou negando que você fizesse o processo. Então, a gente tem que ver qual caso que é e analisar pontualmente. Aqui a telinha do endereço. Como eu disse, aquele endereço ali, ele puxa do CEP. Mas a parte de município, ela está editável, ela pode ser alterada. O logador, o complemento, você pode colocar no complemento, que seria do caso do seu cliente, colocar lá o complemento, que o bairro tal é subbairro, ou então é adjacente ao bairro, não sei das quantas. Você descreve da forma adequada que o município está te exigindo. Tá? Então, ele é alterável. A única coisa que realmente não tem como alterar é o bairro, porque o bairro está padronizado pelo correio. Tá? Então, ele fica travado. Aqui tem o IPTU. Não é obrigado agora, mas a prefeitura está entrando. Quem está pedindo o IPTU vai ser a prefeitura. Exato. Então, ele também pede o tamanho do estabelecimento. Tá? A junta se interessa com isso? Não, a junta não se interessa, mas a junta é a porta de entrada. Se a junta é a porta de entrada, essas informações têm que ser passadas aqui, porque a junta é que vai repassar através de sistema para os demais órgãos. Em vez de você ter que levar isso para eles, você vai estar aqui. Você preencheu para eles, a junta passa para o órgão e o órgão já tem a informação. Acaba com aquela questão de vocês terem que ficar tirando tantas cópias do contrato social, a alteração, e ficar levando para o órgão tal. Aí chegava no outro órgão: eu preciso de cópia do contrato. Ele não precisa da cópia do contrato, ele precisa só da informação que está dentro do contrato. E a informação a junta já vai estar passando. Tá? Então, vocês têm um ganho, sim. Parece que está tendo uma perda por ter que estar colocando informação, mas vocês já faziam isso.
Só que vocês faziam isso de uma forma bem mais cansativa, tá? Tendo que se dirigir ao órgão. Agora vocês não vão ter que se dirigir ao órgão. E por que a área total e a área utilizada? Existe uma diferença. Às vezes você vai colocar que sua empresa ou a empresa do seu cliente é uma microempresa, tá? E no meio dessa situação toda, você coloca lá que ele vai trabalhar com 25 hectares de área. Gente, isso é sem lógica. Alguém vai questionar e vai falar como é que uma microempresa está usando 23 hectares de área? Alguma coisa está errada, tá? Aqui, os órgãos que essa informação é importante vão dizer por que você está alegando que a empresa de pequeno porte ou microempresa está tendo uma área tão grande. Ou por que você é uma empresa com um capital de 2 milhões e você está fazendo uma empresa de 2 metros quadrados? Né? Então, isso aqui vai ajudar a questão de tributação, a questão de evitar que certas situações de jeitinho brasileiro, vamos dizer assim, aconteçam. Tá? E a referência do logadouro? A referência do logadouro também não está obrigatória. Essa referência do logadouro seria aquela para o fiscal. Tá? O fiscal, às vezes, não sabe exatamente, mesmo ele morando na mesma cidade que você, ele não sabe onde que fica aquele endereço. Tá? Então, isso aqui seria para ajudar ele. Referência do logadouro, em frente a tal lugar. Mas, por favor, não coloquem em frente à padaria do João. Tá? Porque às vezes esses exemplos aí, eles somem. A gente já pegou casos como o cara coloca assim, do lado do outdoor das Casas Bahia. Cara, quem garante que daqui a 3 anos aquele outdoor vai continuar lá? Tá? Mas isso causa exigência? Não, não causa exigência. Você pode ou não colocar. Tá? Isso aí quem vai utilizar vai ser o fiscal. Tipos de unidade. Essa é outra coisa também que todo contador tem que saber. Ou se não sabe, procure rever seus conceitos de estudo na época dos seus cursos, os advogados. Mas isso é uma coisa muito simples. Isso aqui já deveria estar ciente de todo mundo. O que é uma unidade produtiva e o que é uma unidade auxiliar. Tá? Por exemplo, a produtiva vai vender, vai produzir mesmo. A auxiliar pode ser um escritório, um depósito. Tá? Então, vocês têm que marcar isso aqui direitinho. Não vai dar exigência para a junta? Não, mas para os outros órgãos vai. Tá? Diga. Sim. Olha, tem uma questão do CEP, foi bom você ter colocado. Ele está colocando, para quem não ouviu, uma área de um determinado empreendimento que não está padronizado no CEP. Não existe CEP para ele não está conseguindo colocar o CEP geral. Tá? Existe um banco de dados de CEP que tem que ser atualizado. Esse banco de dados de CEP pode não estar atualizado na junta comercial, ou ele pode não estar atualizado dentro do sistema, mas a junta comercial está apta para colocar quando ele existe. Se ele existir, você encaminha para a junta e a junta vai inserir esse novo CEP que estava em falta. Tá? Agora, se o CEP não existe, agora a gente tem que ver se o CEP geral tem que ser aceito sim, mas aí pode ser erro do sistema. Tá? Aí esse caso é um dos casos que eu falei, que a pontual tem que ser passado para a junta, de preferência com print de tela, com cópia dos documentos que você está tentando fazer, para a gente analisar esse caso. Que sim, a área de registro ela é muito complexa. Ela engloba muita coisa mesmo. E por mais que tenham pessoas que sejam habilitadas a desenvolver um sistema, alguma coisa acaba ficando de fora. Tá? Então, nesse primeiro momento, sim, pode ter alguns casos que vão demorar mais para ser resolvidos por conta disso. Tá? Uhum.
Se o CEP existe no DBE, então ele pode estar só faltando no banco de dados do sistema. Aí é mais fácil de resolver. Isso. Mas aí a gente tem que ver como é que procede, é caso a caso. Então, eu não posso te dar uma certeza do qual procedimento você vai adotar nessa situação sem ter como analisar ele. Tá? Mas aí você manda isso para a junta, mesmo que seja presencialmente, para a gente analisar esse caso. Ah, sim. É porque foi desconsiderada a viabilidade. Você está transferindo para outro UF. Para outro UF, a UF da sede, agora aqui, não interessa qual nome que você tem ou vai ter. Só interessa que exista o instrumento. Então, não precisa ter a viabilidade nesse caso. No outro estado é que vai exigir. Tá? É a situação que eu falei. Quando vocês tiverem alguma dificuldade muito grande, não a dificuldade que já deveria ser inerente de vocês, tá? Mas tem uma dificuldade muito grande, a junta está aberta para vocês poderem ver os procedimentos. Uhum. Eu não conheço CEPs aqui. É por isso que cada caso tem que ser analisado. Às vezes pode ser só um equívoco da pessoa. Tá? Se for um equívoco, a gente conserta facilmente. Tá? Outra coisa que a viabilidade exige. O nome do empresário, titular ou sócio. Tá? Por que você tem que colocar um deles? Porque o nome faz parte da partícula do nome também. O nome da pessoa. Às vezes a empresa tem o nome dos sócios. Vitor e Silva. É uma empresa que tem o nome dos sócios. Então eu tenho que saber se algum desses sócios é Vitor ou se algum desses sócios é Silva. Tá? Então você vai colocar. Essa informação não é à toa. Já vou dizer o porquê. Aqui você tem os representantes da empresa. Inclusive, se você marcou lá na frente que é empresário, ele não deixa você carregar novos sócios, até porque não pode. Empresário é uma pessoa só. Então, ele já vai fechando. Mas no caso de uma limitada, ele vai permitir você ir colocando as pessoas que seriam sócios. Tá? Aqui tem informações úteis, digite o KNAI. Por que é informações úteis? É porque aqui ele já está adiantando um passo para você. Em vez de você ir naquele Concla 2.0, tá? Você abrir uma outra página, ele já abre para você aqui. Ou você descreve o código quando você tem de cabeça, ou você descreve uma das palavras das partículas que fazem parte do processo, da atividade. E ele vai lhe dar a lista. Aqui é que entra o questionamento dele. Ele vai lhe dar uma lista, sim, de todas as atividades, mas as atividades principais. As subclasses de cada uma das atividades não é interessante para o sistema nesse momento. Mas o fato de você escolher a atividade principal e dentro dela ter a atividade secundária que o município pede, a prefeitura pede, não tem problema nenhum. O município vai saber que dentro daquela atividade está o interesse dele. Tá? Só que ela vai entender de que forma? Ela vai dar uma olhadinha no seu objeto social. Então, se você não descreve direito, aí ela já vai poder ficar questionando você. Se você copiou e colou. Mas a gente diz assim, tem uma forma bem interessante de você colocar o objeto social para quando
certos municípios são mais criteriosos. Você pode colocar o código da atividade junto com o texto. Não é impeditivo. Para a junta não causa exigência você colocar o código do texto. Tá? Você pode colocar a descrição, pertence ao código tal. Não precisa nem dizer a palavra pertence. Pode colocar entre parênteses, código tal. Isso já auxilia para que os municípios entendam que aquela descrição ali pertence à atividade tal. Tá bom? Aí ela vai dar uma lista, que seriam as atividades principais. Não aparece, como eu disse, não aparece as subclasses. Tá? E você vai marcando. Quando você marca, tem um outro detalhezinho. Lembra da história dos botões. Se apareceu o botão, leia o botão. Gente, não tenha pressa. Leia o que está no botão. Porque tem gente que está colocando a atividade, tentando passar para frente, sem ter escolhido. Lá está dizendo, definir como principal. Você vai escolher todas as atividades. Se ela tem 10 atividades, você vai escolher as 10. Mas das 10, você só vai passar para frente depois que você escolheu a principal. Qual delas é a principal? Aí você tem que marcar. Aí ele libera as outras, ele faz o entendimento de que a que é a principal, todas as outras vão ser secundárias. Tá? E se a atividade é ou não exercida no local. Tá? Porque existem sim as atividades que não são exercidas no local. Então você tem que mostrar para os demais órgãos se essa atividade é ou não exercida ali. Tá. Aí sim que vai aparecer um botãozinho chamado avançar. Então enquanto não aparece outro botão, você está fazendo alguma coisa errada ou está faltando coisa. Tá? Então tem gente ligando para a junta falando, mas eu não consigo avançar. Aí a gente fala, você pressionou e escolheu qual delas que vai ser a sua atividade principal? Se você não escolheu, não aparece ali o botão avançar, enquanto você não seguir para essa situação. Antes de tudo, ele gera um último documento que você visualiza. Então, quando tem erro por parte de quem preencheu, a gente diz que é muita falta de atenção, porque até esse momento ele não é nada, ele nem chegou na junta para ser analisado. Você pode alterar tudo ainda, tá? Qualquer coisa que você fez errado, você vai visualizar aqui e ter certeza de que realmente é aquilo que você quer. Somente quando você marcar aquele quadradinho lá, confirma que verifiquei todos os dados. Isso é para ver. O pessoal marca que confirma que verificou e não verificou nada. Só está lá, não, estou com pressa, então tem que marcar aquilo ali. Tá? Leiam, gente, não tem, é só uma frase. Confirma. Então tá. Com exceção daquelas situações onde, por exemplo, um sócio desiste da empresa no meio do caminho, tá? Que pode acontecer. Estava tudo certo, mas por motivos externos a você, você teve que cancelar. Tá? Então, esse é diferente. Mas a maioria das vezes é por falta de atenção. Então, confiram direito o que está ali, para ver se tem certeza. Marcou, aí você envia. Quando você vê essa telinha aqui, é o código, a chave. A partir desse momento, você já não faz nada para a junta. Ele está travado. Ele está em análise dentro da junta. Você não tem mais como alterar a sua viabilidade. A única forma de você fazer é o cancelamento. Mas lembrando de novo, quando você cancela, se você cancelar, você perdeu os 90 dias. Tá? E outra pessoa pode pegar a sua empresa, o nome da sua empresa. Diga. A minha opção, essa atividade será exercida no local ou não, seria no caso de empresas que são produtora ou mista, né?
Não, pode ser as mistas podem entrar nessa situação, empresas mistas. A gente tem os casos em que no mesmo prédio tem 2 salas, tá? Uma sala fica responsável, por exemplo, por escritório, e a outra é a que vende. Ou então você tem uma empresa que tem uma filial, a filial vende e a matriz só coordena. Sim, acho que essa aí é uma determinação para seguir. Se você tem um entendimento de que ele vai exercer a venda ou qualquer que seja a atividade dele, mas vai ser dentro do local, tem que marcar. Agora, se ele é uma empresa mista, pode entender a empresa mista como sendo a empresa que vende, tá? Não tem essa. Aqui ele só quer saber se a venda é feita ali ou a atividade é feita naquele local, tá? Ele não está fazendo esse critério de empresa mista. Ele está só querendo saber se aquela atividade está sendo exercida ali ou vai ser exercida em outro local. Algumas atividades como de consultoria, por exemplo, eu posso prestar consultoria em casa, tá? Eu não tenho uma atividade aqui. Dependendo da consultoria que eu vou fazer, eu faço a consultoria na casa do cliente ou na empresa do cliente. Então, a atividade não é exercida no local onde a empresa está locada, tá? Então, é só esse que é o entendimento, tá? Esse número, ele é mandado para a sua caixa de e-mail, que é a que você fez lá no início do seu perfil. Por isso que eu digo, quando vocês fizerem e tiverem funcionários que também fazem o procedimento, às vezes esse número foi enviado para o e-mail da caixa dele e fica guardado no perfil dele. Você não vai conseguir visualizar, a menos que você tenha a senha dele, ou esse número. Aí alguém me questionou ontem, se eu tiver esse número, eu posso visualizar? Pode sim, porque se você conseguiu esse número, alguém lhe deu. Se você roubou o número, daí eu não sei, mas não acho muito bom o cara ficar roubando o número só para ficar lendo o que o outro fez. Qual a necessidade disso? Você não vai conseguir alterar nada na empresa. Isso aqui é só para visualizar. Então, como a visualização, qualquer um pode visualizar, desde que tenha esse número acessível. Justamente no botãozinho de consulta. Você vai consultar todas as empresas que você trabalhou. Você não recebeu no e-mail. É para ser recebido no e-mail, sim. Tá? Se vocês não estão recebendo pelo e-mail, verifiquem de novo se quem fez foi outra pessoa. E se foi você mesma, esse aí está errado, aí pode passar para a junta, tá? Porque a junta vai passar para a equipe técnica para entender o que pode estar acontecendo. Existem casos muito simples, até do próprio bloqueio do seu e-mail. Olhem lá nos seus spams da vida, às vezes o seu spam do e-mail pode estar entendendo isso aqui como vírus, tá? Ou propaganda. Então, aí ele está bloqueando, você está dizendo que não recebeu. Mas aí é bom todo mundo analisar primeiro o que é a condição do caso. Tá? São os casos pontuais. Essa é a listinha. A listinha, para quem teve curiosidade ou já começou a mexer, sabe que tem uma alteração aqui. Qual é a alteração? Agora aparece o nome da empresa. E isso foi usuários de junta que questionaram. Porque às vezes a pessoa abria ou mexia com mais de 100 empresas. A contabilidade tinha mais de 100 empresas. Ele fazia todo o trabalho. Chegava aqui, só tem o número do código. Aí o cara falava assim, eu não lembro qual dessas que é a pastelaria. Tá? Então, agora aparece o nome da empresa. Já ajuda o contador a identificar qual é a empresa que ele estava trabalhando. Parece simples, mas é uma coisa muito prática.
tá? Mas partiu de outros estados. Outros estados é que questionaram. E aí? Quanto tempo demora? Essa é a pergunta para a junta. A junta estão levando 48 horas que está levando a resposta da pesquisa. Isso e úteis, tá? Isso é uma coisa boa para falar. Eu vou entrar nessa questão. Tem junta comercial que funciona em determinados horários, tá? E que não são os horários bancários, não são os horários de outros órgãos. Então, o que acontece? A pessoa dá entrada 7h30 da noite. Ele deu entrada no pedido, 7h30 da noite de uma sexta-feira. Aí, segunda-feira, 8 da manhã, ele está ligando para a junta. Meu processo não foi deferido, já passou 48 horas. Entendeu? Gente, são 48 horas úteis. Você sabe o horário de funcionamento da junta. Ninguém da junta está analisando o processo em casa. Tá? Então, tome bastante cuidado com isso. Só exija da junta o tempo que está demorando se realmente esse tempo está valendo. Tá? Não existe isso de pessoa ficar trabalhando no final de semana. O sistema, apesar dele ser automático, o sistema é automatizado, ele não é automático. Automático seria você fazer e não ter ninguém na junta para analisar. Ainda existe a figura humana dentro da junta para ver se as regras de nomenclatura estão de acordo. Aí ele que vai decidir se você fez certo ou não. Então, se não tem ninguém para analisar, não tem como ele te dar essa resposta. Tá bom? Então, foi bom ter feito essa colocação que me lembrou essa situação. Isso. Tem uma outra coisa aqui. A pesquisa... Por que a pesquisa está levando 48 horas? Até 48 horas. Ela não é só aqui de Campo Grande, tá? A junta comercial está tendo que fazer do estado todo. Então, não está entrando na junta comercial daqui, tipo, 5 pedidos por dia. Tá? Ela está tendo que trabalhar com a massa de pedidos que são do estado inteiro. Então, isso demora mesmo. Tá? O Júnior me passou aqui que eles têm uma média já. São 45 pedidos por hora. Tá? 45 pedidos por hora não é uma coisa pequena. Tá? Então, para estar saindo até 48 horas, até que está saindo muito bem. Tá? E essa tendência é que futuramente acabe, venha a ficar totalmente digital. Tá? A equipe está trabalhando para que o sistema seja totalmente automatizado, mas a gente ainda não tem um prazo para dizer para vocês, porque para automatizar isso, o sistema tem que entender até as possíveis aberrações no nome que vocês costumam fazer. Tá? A gente vê situações de pessoas colocando palavrões no nome da empresa. Tá? Aí você vê um palavrão no nome da empresa, para o sistema não seria nada. Então, se não tiver um analista lendo e vendo que você está fazendo uma aberração ali, ou está fazendo uma brincadeira, o sistema passaria se ele fosse automatizado. Mas tem que ter a figura humana. Quando o sistema conseguir captar essas definições, sim, aí vai ser totalmente automatizado. Aqui o informativo. Aquele processo, como que ele está? Ele está com a situação protocolada e aonde? Tá? Se ele está protocolado, ele ainda não está deferido. Então, é aquela situação que eu falei. Não adianta você pegar esse número e já vir colocando ele na FCN. Tá? A FCN vai lhe negar. Ela está parametrizada para negar. Ela só aceita quando tiver deferido. Quando você tiver a resposta deferido, é que ele vai passar e fazer a liberação para você vincular com a FCN. Sim. Estão me passando isso, o status da viabilidade, a junta comercial só vai aceitar a que tiver deferida.
Se vocês levarem a impressão dela protocolada, a junta não vai aceitar. Entendeu? Mas isso é até correto. Porque, na verdade, o que você quer levando uma que está protocolada para dentro da junta? Aqui é o código de barra que ela gera, um documentozinho. Você já conhece, é bem parecida com a FCN. Tá? Não é uma coisa estranha, de outro mundo. Novamente, aqui vocês vão poder reconferir se o que vocês fizeram estava certo. Tá? Ou se vocês têm que cancelar e fazer uma nova. E aqui o botãozinho de cancelar. Aqui é que vem pesquisa. Você vai pesquisar a empresa que você quer cancelar. E esse é o botãozinho que o pessoal está teimando em não apertar. Tá? Para muita gente pode falar, como é que pode ter alguém que não está apertando o botão laranja desse tamanho? Né? Mas tem gente que não está apertando o botão, acha que só por ter entrado na tela de cancelar, ela está cancelada. Por quê? Porque eu cliquei no botãozinho de selecionar. Não, você só selecionou. O botãozinho é que vai dizer, tem certeza? Aqui é a Receita Federal do Brasil. Tem as telas aqui da Receita. Na verdade, o site da Receita e quase todos os sites da ordem do governo são uma bagunça. Tá? A primeira pessoa que vem e entra, por exemplo, teve contato inicial com a Receita Federal, se você chegar para ela e falar, você já acessou o site da Receita? Ela falar, não. Aí você fala, eu quero que você ache aí aonde que eu pesquiso o CNPJ. Ela não sabe. Entendeu? Ela vai gastar ali de meia hora, 1 hora, tentando achar dentro do site aonde que ele consulta. Porque é muito bagunçado. Então, o que aconteceu aqui? Nada mais é do que um hiperlink direto para a parte da Receita. Tá? Ele já deixa você de cara com o site da Receita na parte que você tem que preencher. Tá? E tem gente jogando essa informação para dentro da junta, questionando a junta. Como é que eu preencho a coleta online? Gente, essa parte não é da junta. Não adianta vocês ficarem ligando para a junta. Isso aqui é da Receita. Apesar de estar dentro do sistema, ele é só um hiperlink, é só um facilitador para você chegar no caminho certo. A junta não vai saber orientar você sobre isso. Ela pode até ter uma ou outra pessoa que saiba, mas não é responsabilidade dele ficar orientando algo de outro órgão. Aqui é responsabilidade da Receita. Ela só direcionou você para o lugar certo. Você vai preencher os dados que deveriam ser preenchidos. Aqui é alguma coisa referente ao integrador do modo final. Tá? Aqui você já conhece a FCN, que ela imprime a capa, que ela imprime o checklist, que ela imprime enquadramento. Tá? Isso não é novidade para vocês. Integração com a Receita Federal. Tá? Vocês me falaram, quer dizer, o pessoal me falou ontem que vocês não conheciam muito bem essa nomenclatura CAD-SYNC. Tá? Vocês têm o costume de emitir o DBE e saber DBE. Mas o termo é CAD-SYNC, que é o número que vem no DBE. Tá? Esse número que vocês vão ter que decorar para poder jogar na FCN. Lembra da telinha que eu coloquei no início, que eram só 3 botõezinhos? Agora, essa é a tela que está para vocês. Tá? Viabilidade, manuais, integrador e DBE. E lá embaixo é uma orientação. Tá? É uma orientação daquilo que eu falei no início. Vocês têm que se acostumar a fazer primeiro a viabilidade, quando necessária. E em breve vai ser para tudo. Mas, por enquanto, vocês vão fazer quando necessário, vocês vão fazer a viabilidade. Depois é que vocês vão fazer o DBE. Depois é que vocês carregam os dois na FCN. Tá? E, por último, leva a junta. Esse levar a junta também está com os dias contados. Dezembro, não é isso? 5 de dezembro? Não, a via única. Isso. 5 de dezembro é... Futuramente, não vai ter mais nem essa uma via. Vai ser igual
igual a da Receita Federal. Vocês recebem em casa, no seu e-mail, dizendo, pode imprimir o CNPJ. Você vai lá e imprime o CNPJ. Tá? Aí você imprime em casa. Toda assinatura vai ser, reconhecimento de firma vai ser digital. Não foi implantado ainda, porque a gente sabe a dificuldade que é para que todo mundo tenha assinatura digital, não só vocês. A parte da junta também tem uma dificuldade muito grande para que os usuários tenham uma assinatura digital. Mas é uma coisa que está chegando lá. Então podem ter certeza que muita gente aqui, talvez até o ano que vem, já vá estar participando com a assinatura digital dos seus processos. Aqui é a telinha que vocês têm hoje. Consulta de viabilidade, CADSIM recibo e CADSIM identificador, que é aquele número que está em cima do seu DPE. Tá? E esses números é que vocês vão alimentar aqui. Nesse momento é que acabou aquela farra de fazer uma coisa para a Receita e uma coisa para a Junta. Se você informar qualquer que seja um objeto para a Junta e um objeto diferente para a Receita, ele vai criticar aqui. Se você informou um sócio para a Receita e um sócio para a Junta, ele vai barrar aqui. Ele não deixa você seguir. Tá? Então ele já vai travando você, tem que ser igual. E ele diz para você aonde que você errou. Na verdade, nem é aonde que você errou, é aonde que está divergente. Ele usa a expressão de divergente. Ele não está dizendo que você errou. Pode ter sido uma falta de atenção, que você fez alguma coisa diferente do que você colocou para a Receita. Nesse ponto ele vai dizer onde é que é e você vai lá e consertar. Ou você conserta no DBE, ou você vai consertar na viabilidade. Lembrando, se for na viabilidade, você vai ter que cancelar ela. Aqui é o documentozinho da chave de acesso, né, que ele sai lá no DBE de novo, mas você recebe essa tela. Essa tela aqui é da versão web da Receita. É como eu lembrei, ontem eu tinha esquecido, só no finalzinho da palestra que eu lembrei. Existe ainda o sistema que vocês baixam da Receita, instalam na sua máquina e gera o DBE. Aí alguém perguntou, pode eu ainda utilizar? Pode, mas a própria Receita Federal vai descontinuar o sistema no final do ano. Vai ficar só com esse web. Então é bom vocês já irem acostumando a preencher esse. Outro ponto é que o que vocês baixam na máquina, ele costuma dar alguns problemas de entendimento entre os sistemas. Tá? E isso não é erro do integrar, é erro da Receita. A Receita não sabe aonde que está errando no sistema. E como eles já vão tirar do ar, eles não vão despender nenhum esforço para consertar o sistema. Tá? Então, a gente já diz, para você evitar certos transtornos, utilize logo o web, que aí eles não estão tendo problema nenhum de integração. Tá? Aqui é preenchido. Se tiver tudo de acordo, ele fica tarja verde. Novamente, sim, Diego. O CAD e o código aí já está liberado do DBE? Se tiver da faixa verde, é porque o código da Receita está certinho. Não. E o da Junta também. Digo o módulo do DBE, já está liberado? O DBE na web? Não, a web está. Já está liberado? Não, ela está liberada, ela vai para análise. Não, quando for deferido na Junta. Eu digo lá no começo, lá, viabilidade, o CADSIM. Aí chega no DBE, já está liberado? Porque estava. Não, o DBE nem foi analisado ainda. A Junta foi analisada. Não, a versão web do CNPJ por Estado já está liberada? Não, eu digo no começo. Você não tem que fazer a viabilidade e depois o DBE? Isso. Então, o DBE lá do programa já está liberado? É online. Não é para nova acesso. Programa entregador. O web você fez o processo igual você está fazendo aqui. Aí ele te dá os números. Os números que ele te dá, você só carrega aqui.
Você não precisa se preocupar com nada. Aí ele vai ser analisado dentro da junta. Tá vendo que as taxas cinza estão ali? Vocês tinham que preencher muita coisa na FCM. Esses dados que já são pedidos na FCM, se eles são iguais aos dados que são pedidos na viabilidade, ele já carrega para você. Você não tem que digitar de novo. Então não é tão cansativo quanto parece. Você já tinha que digitar isso, tá? Só que como você tinha que digitar isso e você digitou na viabilidade, então é totalmente tranquilo. Você não vai ter que digitar de novo. Tá? Isso evita o erro material. O que é o erro material? É você ter que digitar em 2 ou 3 locais diferentes e você colocou Silva para um e Santos para o outro. Isso é um erro material. Por falta de atenção você errou o nome da pessoa. Aqui não tem isso. Se você colocou o nome da pessoa certo lá na viabilidade, ele já vai carregar aqui. Você não tem que digitar de novo. Todos os dados que são da viabilidade, que são comuns à FCM, ele recarrega para você. Os dados que não são exigidos pela viabilidade, eles aparecem branco para você preencher. Nome fantasia é único. Todo mundo sabe que o nome fantasia está sendo pedido, solicitado, mas ele não é obrigatório. Tá? Quem tem interesse no nome fantasia, Receita Federal e Secretaria da Fazenda. Mas eles são responsáveis por isso? Não são. Quem deveria ser, quem é, na verdade, é o INPI. Mas o dono de uma padaria não tem condição de esperar 3 anos e pagar as taxas que o INPI exige. São empresas grandes que pedem e pagam o INPI. As empresas pequenininhas, elas colocam o nome fantasia só para ficar na fachada, que ela acha mais bonitinho do que colocar João Silva Neto limitado. Capital. O capital é outra coisa que está dando muita exigência ainda. Aqui ele pede capital social, lá do lado tem o capital integralizado. Eu expliquei da primeira vez que eu vim aqui, eu sei que teve gente que não pôde participar, mas vale reforçar. O entendimento daqui do sistema é só saber quanto daquele dinheiro realmente está integralizado. Se ele está dizendo ali no exemplo, 800 mil é o capital, vamos dizer que 50% vai ser integralizado daqui a 6 meses, ou 50% é terreno. Tá? Essa situação você vai colocar ali, capital integralizado, 400 mil. Os outros 400 mil vão ser descritos no instrumento. O instrumento é que vai descrever qual é a forma desse capital, como que está a divisão entre os sócios. Tá? Aqui ele está interessado só quanto desse capital está totalmente integralizado. Os documentos que ele imprime, que não são o desconhecimento de vocês. Vocês já estão acostumados com o sistema imprimindo documentos. Elimina a digitação da junta. Por que alguém pode falar assim, isso é benefício para mim, eu estou vendo benefício para a junta. Mas não, é um benefício para vocês sim. Quantos de vocês já deram entrada na junta, tudo certinho, e alguém digitou errado o cadastro da empresa, e na hora que você tira uma certidão, está lá, meu capital não é esse, minha atividade não é essa, o nome da empresa está errado. Por quê? Porque era aí no banco. Vocês fizeram tudo certinho, levaram para a junta e a junta errou. E você teve que perder tempo ou até fazer uma nova operação por conta de erros da junta. Então, o fato de eliminar digitação na junta comercial é um ganho sim para todo mundo. Ganha-se velocidade, porque
Porque em vez de ter uma pessoa com uma pilha de processos para digitar, ela só vai conferir. Tá? Ela só vai ver se o que está ali é o que você tinha enviado. Reaproveitamento das informações. Porque quando você entra no sistema, no caso de Constituição, não. Constituição não tinha nada. Mas no caso das alterações, ele fica guardado no sistema e vocês acessam diretamente o banco de dados da Junta. Então ele traz os dados, você só vai alterar ou digitar o que estava faltando ou o que está errado. Então vocês têm um ganho também. Nem tudo vocês têm que digitar todas as vezes. Evita diversos documentos gerados com desconformidade. E é aquela situação, você faz o DBE com jeito, você faz a Secretaria da Fazenda de outro, você faz para a Junta de outro, tá? Aí dava aquela salada. Como o Nivaldo falou aqui no início, foi constatado mais de 60% dessas situações. Então, tem muita gente errando. Não sei se por motivo próprio, para tentar dar jeitinho, mas seja qual for a situação que gerou isso, está tendo muita desconformidade. Vai acabar com esse problema. Tá? E muitas vezes tinha empresa que perde a licitação por conta disso, porque para a Junta está de um jeito, o documento, e para a Receita Federal está de outro. Tá? Tem empresa que tem problema na hora de fazer a transferência. Inúmeras outras situações por conta de banco de dados diferente e de carga repetitivo. Diminuição significativa de exigências. Vocês vão acabar com os erros materiais. Tá? Os erros que a Junta vai pegar são aqueles erros pequenos, do tipo, você fez alguma coisa em desconformidade com a lei. Aí o analista vai dizer, você fez uma cláusula que é exorbitante. O analista vai ver. Agora aquelas coisinhas do tipo, eu esqueci o S, a palavra o nome da empresa tinha 2 S. Eu coloquei um S só, caiu a exigência. Vai acabar com isso. Porque se você fez o nome da empresa certinho lá na viabilidade, ele já carregou todo o resto. Tá? Então parou com esse tipo de exigência. Ou pelo menos diminuiu. Porque na situação só tem 2 possibilidades. Ou você fez tudo certo, ou você fez tudo errado. E o sistema com interface amigável. Como eu já citei, diferente do sistema da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, eu duvido que qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha formação em contabilidade, ela não dê conta de entrar nesse sistema aqui e fazer o que tem que fazer. Então é muito fácil ele entrar e fazer. E aqui é como vai ficar o finalmente. Finalmente vai ter a Junta Comercial, o CNPJ, a Secretaria da Fazenda com a inscrição estadual, o auto de vistoria, licença ambiental, pará sanitário, tudo vai sair de uma vez. Tá? Isso vocês vão ter um ganho significativo. Vocês podem demorar um pouquinho mais para preencher, mas só para vocês terem ideia, existe um órgão chamado Banco Nacional, Banco Mundial. O Banco Mundial faz uma regra todo ano e ele vê qual é o registro, qual é a média de registro em todos os países. O Brasil estava abaixo do 36º. Tá? A gente está abaixo do México. O México registra empresa mais rápido do que a gente. Tá? Então a ideia é que sim, possa cair um dia a todo o registro ficar em 5 dias. Pode demorar um pouco? Pode, mas vai chegar nesse ponto. Tá? A gente está lutando para que provavelmente esse registro todo leve 8 dias. 8 dias já é uma coisa muito melhor do que os 120 que geralmente vocês levam aí. Tá? Todo mundo sabe que na parte da junta, quando é só a junta, já está errado. Mas quando você pega a parte da junta e leva para a peregrinação dos outros órgãos, aí é que demora. Todo projeto é para acabar com essa demora.
Aqui eu vou passar para frente, não dá para ver porque fizeram o slide muito pequenininho, mas é só mostrar. Aqui é quando tem a diferença entre o CAD-SIM, que é o DBE, com a viabilidade. Ele vai dar uma tabelinha e ele vai dizer assim: na junta você está falando isso, na receita você está falando aquilo. E ele dá uma taxa vermelha. Nesse momento é que você vai ter que pensar: eu errei aonde? Se eu errei no DBE, conserto o DBE. Se eu errei na viabilidade, cancelo e faço uma nova viabilidade. Tá? Ô, pera. Diga. O DBE só vai aceitar no sistema se tiver aprovado para fazer. Na verdade, não. O DBE, nesse ponto, ele ainda não foi analisado. Do mesmo jeito que o processo, também não. Aqui é só um depara. Ele só está dizendo que as duas informações não estão iguais. Tá? Ele não foi analisado por ninguém. Nem pela Receita, nem pela Junta. Ele só está mostrando que tem divergência. E está mostrando aonde. Todos os casos. O primeiro era do NIRI, esse aqui é. Viabilidade. Campos abaixo selecionados. Esse aqui é endereço. Aqui é o nome da empresa. Em um ele colocou Clube do Olimpo e CIA Limitada. Em outro ele colocou Clube do Olimpo e CIA. Tá? Então essa coisinha é muito simples. Ele esqueceu a partícula limitada. Foi barrado. Mostrou para um, mas não mostrou para o outro. Tá? E provavelmente, em outra situação, isso passaria. Vamos dizer que algum analista da Receita não prestasse atenção e passaria. Ia ficar com a empresa, na Receita com um nome, na Junta Comercial com outro. Tá? E o númerozinho da reserva da Junta Comercial. Aqui também tem quantas referências? A observação do preenchimento do caso. Na verdade, esse preenchimento, como eu disse, não é responsabilidade da Junta. A gente nem deveria, nem pode ficar orientando sobre outro órgão. Eles é que deveriam estar fazendo uma palestra assim também. Já que eles são parceiros, eles tinham que ter alguém da Receita mostrando: ó, o sistema mudou, eles vinham fazer uma palestra com vocês. Agora preencha aqui. Quando você gera um DBE, sai um código. No caso desse também, vai sair um gerou o DBE e sai um código. Vou cancelar. Ele vai sair com outro código? O DBE gera outro código quando ele é cancelado. Esse formato aqui é porque ele é o web. O código do DBE foi informado, mas Sim. cancelou aquele, você gerou outro. Se gerou outro, você tem que ir lá na FCN e alterar com um novo código. Tá? Sempre que tiver uma alteração na viabilidade ou no DBE, informe e carregue na FCN. Na viabilidade, cancelei automaticamente, eu posso gerar outro? Quando é cancelado, automaticamente você pode fazer outro. Mas a gente pede que você espere um pouquinho. Pode acontecer a situação dele ali, que ele cancelou e não deu tempo para o sistema alimentar isso na base. Aí ele ainda estava guardado lá. Então a gente pede um tempinho, espera aí uma meia hora, uma hora talvez, e refaça seu pedido. Tá? Depois que você soube que foi cancelado. Tá? Aqui também é continuando a situação do procedimento. Eu queria agradecer para vocês a presença. Eu sei que talvez eu não tenha explanado todas as situações possíveis, mas a Junta Comercial está aberta para ajudar nas orientações. Ela também está aprendendo, o COP está aprendendo, ela está tendo que se dispor de tempo para aprender, para poder ensinar. Tá? E a gente tem todo mundo uma dificuldade também, porque é novidade.